Ao vivo com você nessa sexta-feira gelada na Serra Gaúcha, o Giro 180 tem a honra de receber o prefeito de Paraí, Oscar Dallagnol, nessa manhã. Muito bom dia, prefeito Oscar, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Realmente uma manhã bastante gelado. No caminho vinha de Paraí a Nova Prata e se via aí os campos embranquiçados de geada. Mas é o inverno nosso e já estamos habituados com isso, então vamos seguindo. Satisfação estarmos novamente aqui na Conecta para tratarmos de assuntos de interesse do nosso município, nossa região, e sempre, claro, contando com a audiência do nosso telespectador. Muito bem, Oscar Dallagnol, a partir de agora você está no Giro 180. Prefeito Oscar, a última vez que nos encontramos nesta bancada aqui sentados era a época de véspera de eleição e o senhor se colocava à disposição da população de Paraí para concorrer mais uma vez à prefeitura. Tivemos um debate bastante acirrado que foi feito aqui também nas proximidades da eleição. Como é que foi o pleito eleitoral? Como é que foi a expectativa e a consagração aí do resultado das urnas que mais uma vez colocam Oscar Dallagnol à frente da prefeitura? Quantas vezes prefeito de Paraí, Oscar? Tiago e assistentes, telespectadores, nós na verdade concorremos nessa última eleição, a quinta eleição ao cargo de prefeito. Tivemos um revés na eleição de 2016, quando assumimos o mandato em 2017 e estivemos no mandato por 9 meses e meio, em razão de que havíamos um indeferimento na nossa candidatura e que depois foi mantida lá no Tribunal Superior Eleitoral. Aí nós tivemos que largar, vamos dizer assim, a administração em 2017 e voltamos a concorrer em 2020, como você disse, uma eleição, e como sempre, disputada, muito disputada. Em Paraí tivemos a felicidade de recebermos novamente a confiança do eleitor, da população de Paraí, para esse compromisso, essa responsabilidade desse novo mandato. Então tivemos 3 mandatos completos por inteiro, tivemos estes 9 meses e meio em 2017 e agora estamos novamente no comando do município, esperando, claro, fazer o mandato por inteiro e levar a efeito aí aquilo que nós planejamos, que nós projetamos para esses próximos 4 anos. Muito bem. Prefeito Oscar, daquilo que estava projetado no plano de governo, que foi disposto aí para toda a população e todos os órgãos de imprensa, ao final desses primeiros 6 meses, já são 7, né? Afinal, estamos encerrando o 7º mês praticamente hoje. O que o senhor pode dizer que já foi alcançado, implementado, aquilo que está na fase de planejamento e o que vai acontecer? Nós iniciamos a administração com um propósito. Primeiro, havíamos, e como sempre tivemos em todas as administrações, uma preocupação de cuidar da despesa pública. Então nós tratamos e passamos a observar todos aqueles itens que são cotidianos da despesa pública, como consumo de energia elétrica, de água, uso do telefone, veículos, máquinas, e passamos a fazer, então, um olhar para essas despesas todas com o propósito de que houvesse uma possibilidade de redução. E nesse sentido também encaminhamos o leilão de alguns veículos e máquinas recentemente. Arrecadamos nesse leilão R$474 mil. Foi um carregador, uma retro, 5 veículos, uma van, outros equipamentos de menor porte, exatamente nesse sentido de buscar esse enxugamento da despesa. Porque a gente sabe que o dia a dia ali você tem cuidar de muitas áreas e demanda uma despesa muito grande. E por outro lado, nós também estamos projetando e tentando colocar a efeito aqueles projetos que pudessem, no tempo, permitir um aumento de arrecadação.
E assim fizemos. Havíamos um projeto de ampliação da área industrial 5, que era bastante badalado. Fizemos a aquisição daquela área projetada, foram 5,1 hectares, e estamos agora na fase de legalização, regularização de matrículas, para que depois se faça a infraestrutura. Então esperamos que agora, nos próximos meses, a gente consiga lá investir recursos para colocar a infraestrutura necessária para a área industrial. E trabalhamos também em parcerias com várias empresas que estão ampliando no nosso município. Felizmente, nós temos lá em torno de 12 projetos de empresas que estão ou fazendo instalações novas ou ampliando as instalações existentes. Nesses projetos são mais de 20 mil metros de área construída, que serão executados por essas empresas, e que o município procurou, dentro das suas possibilidades, ser parceiro, especialmente do serviço de terraplenagem, colocação de material, aterros, enfim, junto com as empresas, dividindo a despesa, e com os produtores rurais da mesma forma. Estamos trabalhando com projetos que visem a melhorar, vamos dizer, até a renda dos produtores e, por consequência, o faturamento e o retorno ao município, como são a extensão de aviários, estábulos. Tem projetos interessantes acontecendo na produção de suínos, também leite. Isso sempre com a parceria do município, exatamente nessa direção. Redução de despesa, aumento de receita e outro propósito, não menos importante, de tornarmos mais eficiente a administração pública naquilo que ela é de sua obrigação de realizar. E, nesse sentido, estamos implementando e remodelando, digamos assim, o serviço operacional do município, na área de informática, na área de prestação de serviços, para que muitos serviços que estão sendo feitos ainda de forma física, como a entrega de projetos de engenharia, licenças ambientais e outros serviços, eles possam ser realizados de forma virtual, totalmente informatizado esse sistema, para que os serviços eles tenham mais agilidade e até menos custo para aquelas pessoas que buscam o serviço do município. E aí, nesse propósito também, nós estamos avançando para que se tenha lá um sistema com aplicativos onde o cidadão possa, da sua casa, interagir com a administração, naquilo que ele pretende buscar, ou na área de saúde, na área da educação, na área de obras, enfim, nos serviços administrativos, todos aqueles serviços dispostos à população que possam ser acessados pelo cidadão e tenham essa resposta através do próprio sistema. Então, esses primeiros passos, e claro, estamos projetando várias obras que estão já encaminhados para que a gente possa realizar daqui para frente. Prefeito, eu acompanhei na última semana, se não me falha a linha temporal, o senhor vai assumir nos próximos meses aí a presidência do CISGA, que é um consórcio intermunicipal. O que significa o CISGA, para quem não o conhece, o que esse consórcio busca para as cidades da região? O que o senhor destaca desse trabalho? Porque essas siglas, né, CISGA, AMESNI, entre outras, passaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Porque são órgãos de junção e de representação dos municípios. O que o CISGA trabalha hoje, quais as metas que ele busca e o que o prefeito Oscar pretende fazer à frente dessa instituição? O CISGA é um consórcio intermunicipal da nossa região. Somos atualmente 18 municípios que compõem esse consórcio. Diferentemente da MESNE, o CISGA tem um outro propósito de tratar efetivamente daqueles interesses que são comuns dos municípios. A MESNE ela faz um trabalho mais administrativo, um trabalho, claro, nessa pandemia muito importante no sentido de discussão de metas e essa questão toda da pandemia, de comércio, restrições, um trabalho muito interativo junto ao Estado, ao Conselho Estadual. E o CISGA, na nossa região, nós temos
esse consórcio focado especialmente na área de compras por hora e tratar de problemas que são comuns dos municípios. Por exemplo, a compra de medicamentos é um item que todos os municípios fazem e de uma forma bastante relevante. Então, nós juntamos o interesse dos municípios, e que são itens comuns aos municípios, e aí você faz a compra pelo consórcio, agregando aí uma quantidade muito maior e conseguindo barganhar um preço muito melhor. Então, nós conseguimos reduzir o preço dos medicamentos, como fazemos com pneus, como fazemos com tantos outros itens que são material de limpeza, até material didático e tantos outros itens que são comuns aos municípios. E isso faz com que os municípios eles tenham uma despesa menor, consigam comprar com vamos dizer, um produto com qualidade, porque o CISG ele tem todo um cuidado de testar lâmpadas, iluminação pública, por exemplo. Sim. Então faz toda a testagem antes para depois poder adquirir o produto. Então o CISG até ele tem mais essa possibilidade, ganhando um pouco mais de tempo, e faz então as atas de compra que valem por um ano. Então as empresas habilitadas, no preço estabelecido, elas podem fornecer para os 18 municípios naquele preço, valendo esse chamamento, essa licitação feita pelo consórcio, para que os municípios possam adquirir esses produtos diretamente dessas empresas, sem precisar cada município fazer um processo de licitação. Sim. Então faz um processo único no consórcio que serve a todos os municípios. Claro, nós temos hoje uma licitação feita pelo prefeito Dalé, que vem muito bem conduzindo esse consórcio. Nós fomos eleitos agora em julho para assumir o cargo em novembro. Sim. Então tem um prazo, um delay aí para que Sim. a gente se adeque, se aproprie dos conhecimentos dessa representação e desse cargo, para que a gente possa melhor exercer. Então, em novembro, devemos assumir o cargo com a responsabilidade de representação desses municípios todos e também de encaminharmos, além de outras soluções, como está sendo discutido hoje a questão do lixo, então Sim. uma questão comum dos municípios, e agregarmos aí, sempre que há interesse, as licenças ambientais, também interesse dos municípios está sendo discutido, a questão de outros projetos. Nós levamos, por exemplo, ao CISGA e ao CISGA a FAMURS, recentemente, uma solicitação para ampliação aos municípios da competência de licenciamento de pavilhões industriais naquelas atividades onde o grau de poluição ele seja baixo ou médio grau de poluidor. Então, nós estamos aguardando para que já foi levado isso à Secretaria do Meio Ambiente do Estado para que os municípios possam ampliar essa sua competência de fiscalização e atender, assim, as nossas empresas locais com mais agilidade e mais facilidade. Então, é realmente uma responsabilidade esse cargo que estamos assumindo, mas com a ajuda dos colegas, prefeitos, os que já foram presidente, com conhecimento deles e o que a gente vai aprender também, certamente faremos um bom trabalho para todos os municípios. E, claro, buscando agregar também novos municípios. Nós somos na MES de 32 municípios. Sim. Na grande região, a gente discute o Covid, 49 municípios. No CISG, nós estamos em 18. Tem espaço ainda para outros municípios. Nós estamos agora, recentemente, tendo o indicativo e vamos dizer, a possibilidade real de Caxias, que mostrou interesse por seu prefeito de fazer a associação ao CISGA, que incorporaria para nós uma quantidade muito grande e muito forte, vamos dizer, pelo peso que Caxias Sim. tem em termos de quantidade de produtos que poderá adquirir, de população. Nós saltaremos de 300 e alguma coisa de população para 800, tantos mil
É um quantitativo bastante expressivo. Bastante expressivo, porque só a cidade de Caxias, o município de Caxias, ele agrega mais população do que todos os que já estão no consórcio. Mas Inclusive, Nova Prata não faz parte do Cisga, né? Nova Prata ainda não, mas eu recebi, eu vou dizer, a indicação do prefeito Alcione, até conversando com ele recentemente, e colocando que nós estávamos assumindo o consórcio, e ele mostrou o interesse, sim, de logo aí adiante, do que a gente assumir, ele fazer parte desse consórcio também, dessa integração. É interessante, como disse, o poder de representação sim. do Cisga perante várias ações que ele faz, o que representa, vai ter muito mais força, mais peso, quanto mais nós agregarmos municípios e população. Muito bem. Prefeito Oscar, voltando lá para Paraí, a gente teve uma mudança na Secretaria de Obras. Como é que estão os trabalhos da Secretaria? Porque, claro que a população sempre vê a Prefeitura funcionando através do seu maquinário Suezô na cidade, né? O que temos de perspectivas aí para obras a serem realizadas e o que já está sendo concretizado? Na verdade, Tiago, nós iniciamos a administração com uma equipe reduzida de secretários e cargos de confiança que normalmente a administração coloca para seguir à frente dos trabalhos. Na parte de obra, especificamente, nós tínhamos lá um responsável que fazia todo o comando da secretaria. E claro que isso envolve todo o trabalho externo e do interior, de manutenção de estradas, serviços particulares que ainda a gente faz para toda a população e todos os cuidados com as cidades dos arredores, então a área urbana. E isso estava, de fato, sobrecarregando o responsável. Por isso que ele não tinha a possibilidade de acompanhar de perto tudo o que estava acontecendo. Então, nós dividimos essa responsabilidade, como também já existia isso antes, com a parte urbana, com o Claudimir, que estava conosco desde o início, ficando então na parte urbana, sim, que pega a cidade e os arredores da cidade, e chamamos lá o Walter Menin, que está já no mês de julho, comandando essa parte da secretaria na parte rural, do interior, as estradas do interior e os serviços particulares. E de fato, a Secretaria de Obras ela é uma que aparece, né? Embora todas as secretarias são de suma importância. E nós temos agora, já projetados para esse início desse segundo semestre, algumas licitações que nós fizemos de pavimentações, especificamente a Estrada dos Romeiros. Tem um recurso lá de 382 mil do deputado Afonso Ram, já foi licitada a obra, com mais alguns recursos do município, foram 411 mil reais que estão sendo investidos. Será feita uma extensão de 900 metros de pavimentação nesse trecho, vai faltar mais um trecho ainda, mas quem sabe lá a gente consiga novos recursos e consiga implementar o restante. Estamos fazendo também agora um asfalto na saída da cidade, onde sobe parte da avenida Presidente Castelo Branco, para fazermos a ligação na rua Borges de Medeiros. É um recurso também conseguido do senador Aince, 238 mil reais, serão investidos aí em torno de 300 mil, com aporte de recursos do município também. E estamos fazendo também alguns trechos de pavimentação aí no povoado de São José, na Santa Maria Gorete, na saída para o Pinheirinho, como o pessoal conhece lá, com recursos próprios do município. Licitamos e já recebemos um veículo para o gabinete do prefeito, estamos no aguardo de receber um outro veículo para a Secretaria de Obras, porque nessa venda que nós fizemos, nós vendemos 2 veículos da administração, colocamos um. Vendemos 2 da Secretaria de Obras, estamos colocando um outro novo lá, para dar menos, vamos dizer assim, manutenção. Essas vendas do leilão que foram... Do leilão, então nós estamos... E há uma obrigação também, sim, do recurso recebido no leilão, que você vendeu os bens, sim, que esse mesmo recurso seja investido em novos bens. Correto. E nós fizemos, então, essas aquisições, e uma van que está para chegar na área da saúde. Estamos agora abrindo 2 novas licitações, que será para uma aquisição de uma reta escavadeira e de uma
pá carregadeira, que nós vendemos as antigas e vamos repor 2 máquinas novas. Mesmo que o mercado agora ele está com uma dificuldade de entrega de máquinas novas, mas até o final do ano, seguramente, no ano que vem, nós teremos essas máquinas disponíveis para prestar serviço à nossa gente. E estamos ainda aí com recursos da educação, que fizemos já a licitação para ampliação do espaço, da escola Espaço do Aprender, onde serão investidos em torno de R$430 mil, R$100 mil uma emenda do senador Lazier Martins e o restante recursos próprios. Já esperamos licitar também uma pavimentação no povoado Santo Isidoro, uma emenda que está cadastrada, ainda não temos a liberação, já empenhada inclusive, só falta a liberação do recurso, a autorização da licitação, que é uma emenda do deputado Biolk, também do orçamento do governo federal. E estamos aí com outras emendas sendo encaminhadas para que novas obras sejam executadas. Recentemente entregamos no governo do estado um projeto em torno de R$1 milhão para a continuidade do asfalto rumo ao município de Guabiju, no povoado de São Caetano. Dentro do programa Pavimento RS, esperamos que o município seja contemplado e que nós possamos também lá fazer um trecho em torno de 1 quilômetro de asfalto, ligando os 2 municípios ou aproximando cada vez mais a pavimentação dos 2 municípios. Falaste em pavimentação, ligação com Guabiju, agora a obra que gera um grande burburinho na região é a 126, ligação Nova Araçá até Guabiju. Paraí também teve junto nessa iniciativa de se buscar essa obra junto ao governo do estado, do prefeito esteve em Porto Alegre também. O que você pode nos contar dessa mobilização? Na verdade, Tiago, essa obra, em 1989, muita gente nascida aí que está me ouvindo, eu, quando prefeito naquela ocasião, estava eu lá tentando, junto ao governo do estado, através da Secretaria de Transportes, do saudoso Matheus Schmidt, que era o secretário da época, buscando que esse... Era o governo Simon, essa época? Governo Colares. Governo Colares. Que aquele traçado que se fazia na época passasse por Paraí. Sim. Esse era o nosso desejo. Ibiraiara, São Jorge, por Nossa Senhora do Horto, Santa Maria Gorete e Paraí. Esse era o nosso desejo. E estivemos depois trabalhando também um outro projeto alternativo, São Jorge e Guabiju, passando por interior do município, Arroio dos Moreiras, indo a Nova Araçá. Tanto que acampou o pessoal lá na comunidade para fazer todo o projeto, então tem todo esse projeto também. E esse projeto, será 89, 90, sim. Nós estamos em 2021. Então se vê que são 32 anos. E à época o projeto não andou, e depois se criou toda uma polêmica, o prefeito Rachid do Guabiju na época, em razão de que haviam lá no Entre Rios umas terras dos Fabres, que eram cunhados do Eudismício, que era diretor do DAER. Isso criou um certo constrangimento do próprio governo do estado em manter aquele projeto e acabou, então, definitivamente passando esse projeto aqui por São Jorge, Guabiju e Nova Araçá pela 126, então que não passa mais no território de Paraí. Sim. Mas nós temos que ter a compreensão de que a região ganha com isso. Sim. Enquanto nós ficarmos brigando por aquele caminho, com as dificuldades que o Estado tem, é muito difícil o Estado construir estradas. E se nós ficarmos nessa discussão, nós não vamos ter estrada em lugar nenhum. Então, recentemente nós apoiamos aquela iniciativa dos municípios, estivemos em reuniões dos municípios, inclusive a própria AMESNE colocou isso como prioridade na nossa região, e dentre outras que temos aqui de Poranga, na região próxima de Flores da Cunha, nós colocamos então essa como a primeira prioridade, sim, para que o governo do estado aporte recursos e realmente execute essa obra. Então ela vai estar, a nossa região vai servir seguramente a muito o trânsito e o transporte da nossa produção e encurtar os caminhos para quem pretende subir ao norte do estado de Santa Catarina.
Prefeito, mencionaste sobre os investimentos na educação e nas escolas de Paraí. Chamou a atenção, inclusive a nível estadual, um projeto de robótica espacial que é desenvolvido junto a um colégio da rede municipal em parceria com a Universidade de Brasília. Então quer dizer que a gurizada de Paraí daqui a pouco está fazendo robô para ir para a NASA? É mais ou menos isso, prefeito? Olha, seria vamos dizer, um sonho, né? Sim. Mas, de fato, é uma parceria com a Universidade de Brasília, do Ministério da Educação. O Paraí foi um dos poucos municípios escolhidos no Rio Grande do Sul, são em torno de 20 municípios, para que tenham... São pequenas turmas de robótica, são em torno de 10 alunos, não são uma quantidade muito grande, que já alguns, como o processo é todo ele virtual, alguns já concluíram, porque conseguiram andar mais rápido. Ainda temos 4 alunos que estão em andamento. Sim. Estamos agora tentando buscar uma segunda etapa para que novos alunos tenham conhecimento nesta área. É muito interessante, um projeto realmente muito avançado, tecnologias que são colocadas à disposição, e alunos de 11 a 15 anos, que são realmente aqueles onde tem que despertar essa... Claro que nem todos foram, vamos dizer assim, buscado a dar publicidade ao projeto e ver os interessados, então muitos que não gostam da área de robótica e nessa área de informática, outros se interessaram e graças a Deus o projeto está dando bem, e esperamos, claro, continuar nessa mesma linha com novos projetos, até porque a tecnologia cada vez ela é mais dinâmica, ela cada vez está mais incorporada no nosso dia a dia. E fatalmente nós, como sempre costumo dizer, o mundo se move pelo conhecimento. As pessoas, os países, os povos que detêm o conhecimento é que estão na frente. E nós temos que incorporar as tecnologias possíveis às nossas pessoas, nossas crianças, nossos estudantes, para que eles tenham conhecimento do que existe no mundo, daquilo que pode mover a nossa vida. Exatamente, né? Aqueles países que têm um maior desenvolvimento tecnológico, eles acabam agregando maior valor aos seus produtos e claro que tudo isso acaba valorizando toda a cadeia produtiva e é interessante esse projeto desenvolvido aí em parceria. Paraí realmente é uma das poucas cidades da Serra Gaúcha, se eu não me engano, deve ser uma das únicas que conseguiu esse convênio. Prefeito Oscar, o senhor vai para a eleição ano passado, vence ela, mas já sabia que tinha um problema sério a ser enfrentado, que era a questão da pandemia e todas as circunstâncias vinculadas à pasta da saúde, né? Os prefeitos assumem em janeiro, ainda com uma indefinição sobre a questão da vacinação, mas ela começa a ocorrer. Bandeira preta, abre comércio, fecha comércio, manifestação, enfim, insatisfação da grande parte da população com esse tipo de gestão que a gente teve, famílias que acabam sendo atingidas por essa circunstância da Covid e a vacina que agora ao final de julho a gente vê que vai avançando de uma forma mais efetiva. Como é que foi esses 7 meses de gestão da área da saúde e enfrentamento à pandemia lá na cidade de Paraí? Tiago, você pontua bem aí, nós iniciamos no meio da pandemia, claro. Em janeiro nós tínhamos uma situação aparentemente mais tranquila, tanto que nós, em fevereiro, no dia 17, aliás, em janeiro ainda, dia 29 de janeiro, nós voltamos com as creches. 17 de fevereiro voltamos com as escolas. Infelizmente, depois no final do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro, teve uma decisão judicial que fez com que a gente parasse com esse serviço. Mas logo aí na frente, em março, aí houve o agravamento da pandemia, chegamos à bandeira preta por várias semanas no estado. Isso tudo faz com que você, como administrador, se ocupe muito para tratar desse assunto. Nós viramos dias e pós-dias, e pós-semanas, tratando dessa questão, como você coloca, Tiago, uma situação que ela fica com muita instabilidade. Você tem... fecha tudo, abre. Nós, prefeitos, não tínhamos poder sobre aquilo que o governo do estado determinava por decreto.
Só mais adiante, que agora, recentemente, é que passou a região, então, vamos dizer assim, fazer a determinação. estabelecer os critérios de comportamento, digamos assim. E de fato, para os municípios, isso foi um aumento de despesa significante. Nós tivemos, no caso aqui, na nossa região, a micro-região, os 8 municípios que temos o Hospital de Nova Prata como referência, a aportarmos recursos próprios, além do que já aportamos na saúde, para criarmos, naquela época, leitos de semi-UTI, porque a gente via que o sistema de saúde não comportava mais internações de UTI. E por isso também, claro, pela pandemia, muitas vidas se perderam. A gente lamenta cada uma delas, acho que, né? Mas foi uma pandemia a nível mundial. E claro que a vacinação a partir de janeiro, que no começo com menos intensidade, agora mais recentemente com mais força, tem conseguido deixar essa pandemia, digamos assim, em níveis menos agressivos. Nós ainda temos, no boletim de ontem, em torno de 23 pessoas ativas no município, são 2 internações clínicas, estamos lá com mais de 30 pessoas sendo monitoradas, mas um quadro bem melhor do que já experimentamos. No mês de junho, por exemplo, também tivemos uma 4ª onda, que estávamos lá com 170 casos ativos, tínhamos 14, 16 internações, 5, 6 pessoas em UTI, era uma situação bem complicada também. A partir do início desse mês, experimentamos uma queda significativa e esperamos que agora, com o aumento da vacinação, nós estamos lá com 34 anos, que será vacinado já no começo da semana que vem, as comorbidades a partir de 12 anos, então já tem profissionais de saúde vacinados, da educação, segurança, motoristas. Então acho que nós vamos avançar com mais efetividade e com certeza, penso eu que caminhando aí para o final do inverno, que se dê um alento nessa pandemia. E, claro, contando sempre, e aqui nunca é demais a gente fazer uma referência elogiosa e, como sempre se diz, bater palma de pé aos profissionais da saúde, que estão aí de muito antes da vacinação, desde o início da pandemia, e que estão batalhando até hoje. Por quê? Porque a pandemia foi um acréscimo de trabalho naquilo que eles já vinham fazendo. Então a gente costuma ponderar isso, porque ao normal tinha toda uma atividade que os profissionais de saúde desenvolviam, campanhas de vacinação contra vários tipos de doenças, mas aí a pandemia ela agregou todo um serviço a mais. E os profissionais sobrecarregaram, muitos deles estão aí há 1 ano, 2 anos, quase sem tirar férias, tirando períodos curtos para não perder, para que o serviço tenha continuidade. Então, o nosso aplauso a esses profissionais de saúde, acho que do município, de todos os que estão aí batalhando no dia a dia. E esperamos, como disse, que agora, com a mais vacinação, a gente saia dessa pandemia com mais força, com mais convicção do que nós realmente temos que fazer. Muito embora a atividade econômica, a gente nota que ela já tem dado uns resultados de força, vamos dizer assim, de crescimento. Prefeito Oscar, chama a atenção também uma outra situação em Paraí, que é um programa social que pretende entregar aí 64 habitações, né, em um condomínio fechado. Nos fala sobre esse programa, como ele funciona e qual é a meta de público que ele pretende atingir. Esse projeto, Tiago, é um projeto Minha Casa Minha Vida ainda de lá atrás. E hoje já foi até trocado o nome, né? É um financiamento onde o município ele entrou com o terreno, o imóvel para a construção. A empresa que foi selecionada pelo município buscou recursos junto às linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal e está comercializando, vendendo esses imóveis
para as pessoas que têm, assim, um ganho que não seja tão expressivo, mas também não pode ser tão pequeno que consiga pagar a prestação. Sim. Então, nós temos aí 64 imóveis, são 4 torres, com 4 andares, cada torre, 4 apartamentos por andar. Então, são 16 andares, 16 apartamentos para cada uma das torres. São 64 moradias. A empresa está ultimando as últimas moradias que estão sendo, apartamentos estão sendo comercializados, e esperamos agora, no final do ano, podermos fazer a entrega dessas moradias. É um projeto que começou lá em 2019 ainda, é um projeto demorado, que tem toda uma tramitação e toda uma questão de construção também. Sim. E que esperamos agora, no final do ano, a gente possa fazer a entrega dessas moradias. Paraí se ressente muito de espaços para morar, casas, apartamentos. As imobiliárias locais, elas estão tendo uma procura muito grande de pessoas que buscam a ir a Paraí, ou mesmo que estão a Paraí buscando outros espaços que hoje não existem. Então, é vamos dizer, um aporte que vem em boa hora, com certeza abrindo outros espaços para que quem procura morar, que procura um local próprio, consiga ter mais facilidade de encontrar. Prefeito Oscar, Paraí se destaca sempre pela sua pujança econômica, seja no setor primário, agrícola, seja também na indústria, né? O que o senhor pode nos destacar que é sinal de prosperidade nesse ano de 2021 e que traz expectativa de crescimento aí nessa fase de retomada econômica que nós estamos tendo? Como estava colocando o Tiago antes, nós temos uma grande quantidade de empresas ampliando as instalações. Então, são empresas que já estão instaladas em Paraí, estão ampliando as suas instalações. E outras que estão construindo novos galpões industriais. Como disse, são mais de 20 mil metros de área construída. Então, se tem aí 12 ou 13 empresas, são quase, na média, em 2 mil metros de área cada empresa. Tem empresas, claro, construindo 4 mil metros, como a Leckler é uma empresa delas. E com isso, com certeza, nós teremos a demanda por mão de obra. Esses espaços todos que estão sendo criados, eles seguramente irão ter que buscar mais trabalhadores. O que é bom porque você, como nós estamos lá praticamente em pleno emprego, digamos assim, ele reforça essa possibilidade de que, eventualmente, quem ainda tenha necessidade de trabalhar, se coloque no mercado de trabalho, como também ele ajuda a aumentar a renda dos trabalhadores, porque quando há disputa pelos trabalhadores, eles, com certeza, os empregadores, as empresas, buscarão remunerar mais para que eles permaneçam ou consigam trazê-los para as suas equipes, né? Isso na área industrial. Nós temos na área agrícola também alguns projetos relevantes. Nós temos lá um produtor rural que está com um projeto de construção de um DARC, que é a criação de aves de uma forma mais concentrada, digamos assim. Ele está projetando construir 3 galpões para abrigar 44 mil aves cada galpão. Então, serão 132 mil aves que esse produtor irá fazer as instalações. Para se ter uma ideia, um aviário comum, normal, cria em torno de 12, 14, até algumas coisas a mais de aves. Nós teremos aí 7, 8, correspondente a 7, 8 aviários comuns só nesse produtor. Temos também alguns produtores interessados em construção de pocilgas para criação de suínos ou engorda de suínos, como também temos um produtor com interesse na construção de uma grande pocilga para porcas criadeiras, abrigando em 1.000, 1.200 porcas criadeiras. Então,
São projetos bem importantes, nós já temos uma bacia leiteira também, bastante expressiva, temos no Paraí hoje 4 robôs, que em 2 produtores, com 2 robôs de cada produtor de leite. Então nós estamos assim, como você diz, uma indústria, uma agropecuária bem postada e com projetos bem relevantes, expressivos, e que com certeza esperamos que isso se efetive, porque estamos no caminho ainda andando, e que traga seguramente mais retorno no município. A gente, quando fala em retorno para o município, especialmente no ICMS, que é para nós a maior receita individualmente considerada, nós sempre falamos em 2 anos depois. Sim. Porque a produção, por exemplo, do ano passado, 2020, vai representar o retorno de 2022. Correto. Então, o que está sendo feito agora, quando começar a produzir nesse ano ou no ano que vem, vão ter retornos em 2023 ou 2024. Então, o grande beneficiário ou beneficiado vai ser a próxima administração. Sim. Porque o índice de ICM crescente vai trazer mais recursos aos cofres públicos e pode desenvolver os programas sociais, saúde, educação, assistência social e outros, com mais tranquilidade. Prefeito Oscar, a conversa é sempre muito boa, afinal o senhor conta com uma longa experiência da administração pública, né? Bem contado aí desde 89, o senhor já era prefeito, então acompanhou diversas etapas, seja do estado, seja do país, e vai vendo essas transformações e vai projetando também lá para frente. Prefeito, suas considerações finais, porque o tempo nos é exíguo aqui, e qual que é a sua visão aí, né, para Paraí nos próximos anos? Tiago, eu tenho sempre me postado por uma posição positiva. Eu penso que o nosso município ele já tem uma estrutura muito interessante, ele tem uma economia bem equilibrada, nós temos na indústria vários setores, né? O setor moveleiro, o setor de móveis, estofados, rações, as empresas de basalto, metalurgia. Nós temos um setor bem diversificado e como temos também uma agricultura bem diversificada. Suínos, aves, leite, produção de grãos. Isso faz com que o comércio local também ele tenha essa possibilidade de crescimento, como tem os serviços, porque essa produção, essa riqueza gerada, essa quantidade de salários pagos na indústria, eles vão fatalmente circular no comércio, nos serviços, e façam que isso nós tenhamos um crescimento por inteiro da economia como um todo. E a nossa perspectiva, como estava colocando, é que nós teremos aí esse mandato, um crescimento considerável no retorno do ICM. Isso denota que nós teremos fatalmente maior produção, maior produtividade e maior renda circulando no município, e que seguramente, fazendo as melhores escolhas, elegendo as melhores prioridades na administração, nós teremos aí um município cada vez mais forte e mais pujante. E vale dizer também que a população de Paraí ela está muito engajada. Nós fizemos recentemente, Tiago, uma campanha autorizada pela Câmara de Vereadores, que também está sendo parceira, e é bom que a gente diga, nesse período, aprovando os projetos, discutindo, é verdade, eventualmente alguém se posiciona no contrário, como é normal numa democracia, mas levando adiante, aprovando os projetos. E a população, por suas instituições, suas empresas, suas entidades, tem mostrado forte parceria com a administração pública. Recentemente, para citar um exemplo, nós tivemos uma reunião com os engenheiros, os arquitetos do município, para buscarmos discutir juntos um planejamento mais adequado para Paraí, e eles estiveram presentes, se mostraram muito dispostos a ajudar de uma forma muito construtiva. Então, nós temos essa adoção de canteiros que foi também abraçada pela comunidade, para embelezar a cidade, cuidar das praças, dos espaços públicos. Então, muitas coisas vão acontecer nessa forma planejada, como disse, ouvindo a comunidade por seus engenheiros, arquitetos, que vão ajudar
a nós melhorarmos os acessos às praças, os espaços públicos todos. Então nós temos, nesse mandato, essa perspectiva. Sim. Além do crescimento econômico, crescimento social que nós temos que ter nas áreas de saúde, educação, na assistência, envolvendo e estando presente com as famílias mais vulneráveis, nós também temos essa agregação da comunidade no cuidado da cidade, no planejamento da cidade, para que não seja lá o Oscar que vai fazer, não seja lá a administração só, mas seja o conjunto da sociedade, das pessoas que moram, que querem continuar em Paraí, que querem ver a sua cidade cada vez melhor e que nós possamos estar juntos, para crescermos juntos como todos. E que seguramente nós já temos uma tradição muito grande de muitos padres, muitos religiosos, e que Deus continuará iluminando nossa comunidade, o nosso povo, para que assim possamos ser cada vez mais fortes e mais unidos para o futuro. Muito obrigado, prefeito Oscar Dallagnol. O Giro 180 Dias agradece suas contribuições e lhe aguardaremos para as próximas edições. Obrigado, Tiago. Obrigado a Conecta. Estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu retorno no Expresso Meio-Dia e na sequência você fica com Beto Guidini, as informações dos boletins epidemiológicos, informe das prefeituras e maiores notícias aí. O Beto no Estúdio 1 conta para você.